Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Fala Recuperação. Hoje nós vamos falar do nosso assunto de sempre, recuperação do transtorno do uso de substância, dependência química. Nós vamos falar sobre uma história vivida, história de sangue, suor e lágrimas, mas também de recuperação, de resiliência. Você já conhece o meu entrevistado hoje, vou pedir para ele se apresentar. Oi, meu nome é Pedro, estou aqui nesse programa estou muito feliz de estar aqui e sou formado em História, em Design Gráfico, estou fazendo pós-graduação em Psicanálise, curso de terapeuta e pronto para mais um episódio aí do Fala Recuperação. E o nosso objetivo hoje, né, Pedro, não é rotular, colocar rótulo disso ou daquilo, ou mesmo aquela coisa renascido da cinza, ou olha que bonito de você ver a luz. Não, é falar da história da superação, de como é possível, com muita batalha, com muito esforço, começar a caminhar para a recuperação. Claro que a gente sabe que recuperação não é linear, né? Ela não é assim, não segue uma linha. A recuperação, ela parece um eletrocardiograma, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, mas o que não pode é perder o todo, né? Então, por exemplo, eu te conheço já há algum tempo, eu sei da tua jornada e o quanto você vem batalhando diante das tuas adversidades, mas que você vem se mantendo, cumprindo o teu propósito. Eu lembro que você me falou uma vez assim: Alexandre, eu tô decidido, cara, eu não quero mais, tá? Já cansei, já não deu. E mesmo assim, nessa jornada, houve vários episódios bons, vários episódios ruins, mas o mais importante é que você está aqui, que você está perseverando, e é um prazer estar aqui com você, tá? Também, é um prazer também. Hoje eu pensei, falei, vou convidar fulano, vou convidar ciclano, né? Poderia ter convidado pessoas, mas falei, vou convidar meu parceiro da bancada, vou convidar quem está aí fazendo essa jornada comigo, né? Acho que depois a gente vai fazer um programa, você me entrevistando, para as pessoas conhecerem a gente. E, Pedro, para começar, eu queria que você se apresentasse, né? Você já começou falando de você, né? De que você é formado em História, Design Gráfico. E eu queria que você falasse um pouco mais de você, da sua história, como você é. Claro. O problema na minha história foi a minha compulsão, né? E eu, desde sempre, fui muito compulsivo com tudo, assim, né? E aí eu conheci as drogas. Faz 10 anos, né, que eu comecei a usar. E isso foi... No começo era bom, né? No começo a gente saía, eu ainda tinha uma vida funcional, né? Mas depois eu fui percebendo... O que você chama assim de vida funcional, Pedro? Trabalho, amigos, família, confiança, porque eu conseguia esconder, né, da família que eu usava, eu conseguia ter um certo equilíbrio ali nas coisas. Eu conseguia trabalhar direito, não levava isso para o meu trabalho, não transparecia para as outras pessoas que eu tinha um problema com isso, né? Mas com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, eu não tinha controle nenhum. E que ela começou a tirar de mim tudo que eu amava, né? A confiança da minha família, o amor de algumas pessoas, os meus amigos, o dinheiro, o serviço, o trabalho começou a ficar muito disfuncional, tudo começou E que idade você estava, Pedro? Eu comecei com 17, 18 anos. 18 anos. Mas essa época você já curtia Star Wars? Já. Porque, né, eu acho bem legal essa parte, que foi uma das coisas que eu e você, a gente se encontrou. Né? Eu sempre fui bem nerd, né? Sempre gostei de videogame, sempre fui muito viciado em videogame. Ainda né? Então, sempre fui, ainda né? sou. E faço live, né, na Twitch, jogando. E apaixonado por cultura pop em geral, né? Star Wars, Jurassic Park, esses... o Jurassic eu não sabia. Jurassic Park.
essas, né, Ficção, o Tolkien, né, Senhor dos fantasia, Anéis, negócio, né? E Coisa eu, boa, né? tinha um grupo de amigos de infância que era também super, a gente tinha muito em comum nisso, assim, tanto em jogos quanto na cultura de filmes e tal. Mas voltando, né, o que acontece é que a droga começou a tomar conta de mim, eu fui me afastando desses meus amigos. E eu tive a oportunidade de conhecer teus amigos, e, pô, são pessoas excelentes, né? É. O Lula, aquele que eu fui num casamento. Gente, eu fui num casamento de um amigo do Pedro. Você vê como é forte isso na cultura das amizades dele. Foi um casamento que o ritual foi do Senhor dos Anéis, mas foi muito lindo, foi muito legal, né? Então, amizades bonitas você teve, né? Porque foram desde pequenos, foram criados juntos, né? E são, assim, meus melhores amigos, assim. Só que por esse período em que eu estive submerso nesse mundo de drogas, né? Eu me afastei desses meus amigos de infância, que hoje eu estou me aproximando de novo, né? E eu fiquei uns 8 anos aí sem falar com eles direito, sem ver eles e me aproximando de outras pessoas, outras influências, das quais eu tive que cortar relações quando eu quis parar. Quando eu vi que eu deveria parar, que eu tinha que parar, eu tive que cortar esses laços, esses lugares que eu frequentava, essas amizades que eu fiz na rua. E era uma coisa assim, era uma amizade totalmente diferente, né? Que tudo era sobre o uso, tudo era para usar, assim. A gente saía em prol da droga e tal. E eram aventuras que a gente tinha ali na noite, na madrugada, buscando droga em São Paulo. Tiveram muitos episódios legais e divertidos, muitas aventuras que aconteceram aí. Mas também muitas coisas trágicas também, né? De incidentes terríveis que aconteceram, envolvendo tráfico, roubo e tristezas mesmo que são decorrentes mais do dia a dia, né, Pedro? Agora, é interessante isso que você falou, né, Pedro, que vai acontecendo mesmo com a gente, né? A gente vai criando rituais na rua, né? Criando rituais. Não é que a gente se afasta deliberadamente das pessoas. Parece que é um processo que vai indo. Eu preciso usar, eu quero usar, eu conheço fulano que usa comigo. Não Ou seja, é algo quase tribal, assim. Tribal, né? É ritualístico, é animalesco, assim. Eu uso, as pessoas, a gente tinham pessoas ali que eu achava que eram super amigos meus, a gente estava super unido com tudo com força e tal, mas na verdade era tudo em prol da droga. Não tem fidelidade, né? E não é nem que um não quer mal do outro, né? Não faz parte. A rua nesse ponto, ela não dá esse laço. Eu às vezes vejo muitas mães que falam assim, interna o filho e depois fala, você foi internado, não veio um amigo aqui te procurar. Mas a ideia não é procurar mesmo, né? Não visitar nem nada. Eu uso com você, você usa comigo, tchau, até amanhã, até outro dia, né? Fica mais ou menos assim, né? Sim. Mas ainda bem que eu tive essa visão de que, na verdade, tudo aquilo estava fazendo muito mal para mim. Né? E aquilo estava insustentável, na verdade. As relações que eu tinha, nada daquilo era saudável. E agora eu me sinto uma pessoa bem melhor. Pedro, deixa eu te perguntar assim, um âmbito saindo um pouco da questão da droga em si, como é que ficava na tua cabeça a questão da relação tua com o teu pai, com a tua mãe, com a tua família, porque eles são pessoas super amorosas, né? Você é uma pessoa muito querida na família, como é que ficava isso na tua cabeça? Veja bem, normalmente, quando a pessoa está em uso, durante o uso, eu brigava muito com a minha família, eu não queria contato, porque, na verdade, quando eu chegava em casa, a minha mãe, ela como se estivesse mostrando um espelho para mim, assim, ela falando, você tá sujo, você tá drogado, você tá isso, você tá aqui, você tá fazendo isso com você e isso tá te fazendo mal, tá me fazendo mal.
ela trazia a Ela te realidade, denunciava, né? e eu não queria ver aquilo, eu não queria olhar para mim, olhar para os problemas, então eu fechava e passava reto e não falava com ela, então ignorava ela, fazia, e aí ia crescendo um ódio, um medo, uma distância muito grande entre nós, né? Isso, infelizmente, é muito triste. E depois, claro, hoje eu reconheço que, na verdade, eu só tô aqui por causa dela, né? Ela Sim. não desistiu de mim, não desistiu e tentou, me levou em grupos de ajuda, achou pessoas e viu que eu estava precisando de ajuda, me ajudou. E hoje a gente é super unido, super legal, assim, sabe? Aí tem a questão do meu pai também, né? Meu pai, ele é super mais conservador também na dele. É o É uma super coisa... mais você está sendo É, generoso, ele é bem conservador, então, né? E aí isso é um problema dele com ele mesmo e eu não posso fazer nada com isso, né? Porque aí a gente teve que se distanciar mesmo. Mesmo eu me tratando, me recuperando, tudo, ele não consegue ter um contato com alguém que já usou droga. São coisas que a gente tem que encarar. Não é como a gente gostaria que fosse, mas existe, né? É, É o que eu falo, não deveria acontecer. Às vezes o pessoal fala, entrou droga em clínica. Eu falo, olha, é uma coisa que não deve acontecer, mas acontece, acontece. né? A gente queria também que as pessoas vissem. Aliás, né, Pedro? Eu te agradeço por você estar aqui hoje, né, no Fala Recuperação, porque isso faz parte desse movimento a qual tô vendendo para você, né, para criar essa cultura, porque essa questão do seu pai, ela não é exclusiva do seu pai. O seu pai tem uma grande vantagem, ele ainda traz isso à tona, ele fala, né? Agora, a grande maioria tem isso velado, né? Tem o preconceito velado, o estigma velado, né? É. Rejeita, segrega e não fala. Então, quando eu falo para você hoje do Faces, para a gente militar, o Faces e Voz da Recuperação, a gente vender, criar essa cultura, é objetivando justamente Mas eu acho que é um pouco isso. sobre isso. A gente, o que um grupo muito famoso fala, né? De que a gente não ter serenidade com as coisas que a gente não tem controle. Se a gente não pode controlar alguma coisa, paciência, não está sob o nosso alcance. Então a gente não tem o que fazer. Agora, a vida é sobre isso, né? É sobre superar obstáculos e passar por barreiras, né? E evoluir de alguma forma. Então, antigamente, quando acontecia qualquer tipo de problema, qualquer coisa era desculpa para usar droga. Qualquer coisa era uma desculpa para eu usar droga. Tudo. Que nem fala, né? O Corinthians ganhou, eu usei, o Corinthians perdeu, eu usei, eu nem sou corintiano, né? Quer dizer, coisas boas, coisas ruins, migalhas, né? Problemas menores, né? Picuinhas, usa droga. E viver é sobre encarar essas coisas, encarar a vida Isso. de uma forma madura é isso, né? Ou seja, vamos tentar resolver os problemas, vamos tentar fazer o que está ao nosso alcance, mas se a gente identificar que não dá, infelizmente não pode fazer nada, e paciência. Muito legal você falar isso, Pedro. Muito legal, porque é aquela coisa, problemas são problemas e precisam ser resolvidos, né? Precisam ser resolvidos, né? E, infelizmente, álcool, droga, substância, e também comportamentos, né? Sexo, jogo, eles vendem uma falsa percepção de resolução, né? Assim, na verdade, a gente se sente bem por um período, por um momento, mas no final das contas o problema persiste, né? Não tem como a não ser encarar. Pedro, você me falou hoje da tua dependência, mas se você olhar hoje da altura que você está com 30 anos, né? Isso. Você começou a usar aos 17, são 13 anos, é um período longo, ainda mais da fase da adolescência, que é a fase de descoberta, de planejamento de vida, começo da carreira profissional. Se você fosse identificar hoje, o que você poderia dizer assim, poxa, o fato de eu usar me tirou isso, a dependência me tirou. Então, agora que eu consegui parar, né, depois de conseguir atingir recordes de tempo limpo em 10 anos, 13 anos de uso, consegui me ver limpo,
eu vejo que eu esqueci como ser uma pessoa normal, limpa, né, sóbria, né? Né, que eu esqueci, eu desaprendi, né? E não conseguia me reconhecer mais sóbrio, apenas sob o uso de alguma coisa. E isso é assustador. E eu comecei a identificar, junto com o meu psiquiatra, alguns transtornos, né? Como depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, possível borderline, essas coisas. Agora, isso não me define, como a gente sempre fala, né? Eu estou com depressão, eu não sou a depressão, né? Não sou uma pessoa depressiva para sempre. E mesmo se for, paciência, tem remédio para isso, tem terapia, e comecei a tomar remédios, né? Vários remédios controlados, né? Teve épocas que eu tomava uma pá de remédio, assim. Agora eu consegui já, com o tempo, reduzir alguns, mas ainda tomo, né? Regulador de humor, antidepressivo, principalmente. E então, assim, eu acho que é uma vida saudável mentalmente falando, eu acho que a substância tirou isso de mim, né? Eu falo isso com uma certa angústia, meio porque na verdade eu não queria que fosse assim, né? Claro que não. Mas é claro que uma pessoa também que não usa tá sujeita a ter todos esses tipos de Com transtornos. certeza, não, Isso é não, óbvio. não tenha dúvida. Agora, eu tive uma depressão ferrada mesmo. Inclusive, cheguei a tentar suicídio, fiquei em coma, né, por causa disso. Então, assim, Foi um coisas período mais horríveis difícil, aconteceram. Né? E até hoje eu tenho dificuldade em entender como é a vida sóbrio, né? Ou me ver assim numa vida funcional, né? Não, mas isso é importante, Pedro, que você fala desses transtornos. Também é importante a gente perceber que droga, qualquer tipo de droga, Pedro, ela imita transtornos mentais, né? Então, por exemplo, você bebe, você fica depressivo, o álcool mesmo ele já é depressor, você já fica, né? Ele já deprime o sistema. A abstinência do álcool por um longo período é depressão. A libido diminui por um longo período. Se você, por exemplo, usar cocaína, né, ela imita um quadro de mania. Então é muito difícil, às vezes, Pedro. Isso eu via quando eu trabalhava, né, nas cenas de uso aberto lá do centro, lá onde o pessoal ficava usando crack, que o cara entrava naqueles quadros de paranoia e eu acompanhava o cara, às vezes, um ano depois ele sobra, ele com os mesmos trejeitos ainda. É como se ele educasse o cérebro a viver daquele jeito. Ele não tinha paranoia, mas ele ficava procurando coisas, assim como se tivesse treinado. Então, a gente precisa, muitas vezes, esses diagnósticos, eles são uma forma da gente se orientar, né? Mas é como você bem falou, isso não define quem você é. É um mapa para a gente estar olhando para onde deve ir, né? Para onde eu mesmo delirei, eu mesmo ouvi vozes, né? E Pedro, me diz uma coisa, o que foi mais difícil, admitir o problema, pedir ajuda ou ficar em recuperação? Não vou diminuir uma coisa que já passou e hoje eu vejo como que não, parece que não foi tão difícil, mas que foi admitir o problema. Nossa, na época eu não conseguia assumir que eu era um adicto, né? E quando eu realmente assumi, eu chorei. Quando eu me identifiquei e vi que eu não estava conseguindo parar de fato, eu fiquei muito mal. E aquilo me derrubou demais, né? Admitir o problema e quais eram as outras? Pedir ajuda ou se manter em recuperação? Pedir ajuda não foi tão difícil, mas se manter em recuperação foi muito difícil. E está sendo muito difícil, né? Você sabe. Agora, eu acho que desses três é se manter em recuperação, porque é para a vida toda, né? Pedir ajuda, admitir que é o problema. Isso é momentâneo ali, no momento do começo ali. Agora, manter em recuperação é pro resto da vida, né? Então, isso é bem mais difícil. Mas é legal você falar isso, Pedro, porque justamente esse é o paradoxo das dependências, né? Porque
a droga, ela te dá um prazer, mas num curto espaço de tempo você perde. Sim. Né? O prazer não é duradouro. Agora, a recuperação é o contrário. O começo é doloroso. É muito legal você estar sendo honesto em trazer isso para nós. Eu te agradeço pela tua sinceridade, porque realmente é isso. As pessoas pensam que parar vai te trazer uma grande melhora. Traz, logicamente, os primeiros meses, mas depois a vida parece que fica preto e branco, a vida parece que fica difícil. Você começa a olhar para trás e fala, puxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, olha onde não deu certo, olha como é que está hoje, olha o que eu estou colhendo. E isso não é animador, né, Pedro? Isso não é uma coisa que te dá ânimo. Só que à medida que você vai se superando, à medida que você vai avançando as casinhas no jogo da vida, porque esse é teu verdadeiro videogame hoje, né? Tua vida, o maior jogo que você está participando, né? Você vai tendo ganho. Vai tendo ganho. E esse ganho ninguém vai tirar de você. Nesse período, Pedro, de pedir ajuda, de admissão, teve alguma situação específica que te chama a atenção, que te trouxe alguém, alguma situação, alguma pessoa que te deu uma ajuda? Como é que foi isso? O grupo de apoio foi um choque para mim ver. Eu lembro até hoje da minha primeira reunião que eu tive. Foi um choque ver que outras pessoas estavam passando pelo mesmo problema, que aquilo não era tão... Eu achava que eu era o único no mundo que tinha certos pensamentos, não que era um viciado, né? Mas que tinham alguns pensamentos coisas tão pequenas e extraordinárias que eu fiquei emocionado em ver que eu não estava sozinho. Isso foi muito bom, isso é muito importante, inclusive. Por exemplo, como é que foi isso? Conta pra... Foi a minha primeira reunião, uma pessoa partilhou... Num grupo lá, de mutua ajuda. Num grupo, Ela falou, foi domingo, eu acordei e minha mãe veio e me deu um abraço e eu comecei a chorar de emoção porque ela estava me abraçando e eu queria estar próximo dela. Eu entendi aquele sentimento, por mais banal que seja, assim, só por causa... a maior felicidade dela é um abraço de um familiar num domingo. Coisa mais simples para a maioria das pessoas. Mas para a gente era muito especial porque a gente estava se distanciando, como eu falei, do espelho, né? Ela jogava na minha cara e eu não queria, então eu começava a brigar com ela. Era uma relação ruim que a gente tinha na época. Mas no fundo a gente queria essa ajuda. E o amor, né, de alguém genuíno, né? Porque todas as suas relações passam a ser de pessoas que usam drogas e só amam a droga. Ninguém ama nada, só a droga. E o que acontece? Acontece que eu me emocionei ali, né? Eu chorei ali junto com ele. Eu falei, caramba, que louco, porque eu penso igual. Eu falei, caraca, já passei por isso. Essa é a empatia mesmo, né? E aí eu comecei, o espelho, né? Comecei a criar uma ponte com a minha mãe e me aproximar dela. E aí ela me ajudou muito. Foi quando, mais ou menos há uns 3 anos atrás, que eu tive uma overdose, né? E aí, nessa overdose, eu fui internado pela primeira vez. E foi tardio a internação, porque eu devia ter sido internado antes, né? 10, 13 anos usando, eu já devia ter sido internado. Mas eu nunca quis isso. E eu tinha muito medo da internação e vários estigmas que cercam a internação também. Mas eu fui internado por causa de uma overdose. E durante a internação foi horrível para mim, né? Na hora lá. Eu só queria ir embora de lá. Fiquei lá quase o ano inteiro. E aquilo foi muito ruim para mim. Mas depois eu reconheci, eu vi como aquilo foi bom, na verdade, né? Como aquilo salvou minha vida. Porque ali fora eu estava quase morrendo, né, por causa da droga. E aí começou, né, a depressão muito forte, porque eu fiquei sem a droga, né, e a cocaína, ela dá muita euforia, muita dopamina no corpo, né, e quando eu cortou ela, eu comecei a ficar extremamente depressivo, né. Foi aí que começou, então, a tua vontade de entrar em recuperação, né? Isso. E o que te ajudou aí, Pedro?
mais te ajudou nesse A começo? minha mãe, a internação, o HD, né, pessoas, os grupos de ajuda, né, sim, o você teve ajuda lá dos o meninos, né? Hospital Dia, assim. E comecei a me reaproximar desses meus amigos também, né? Que você foi no casamento, que eu falei que eram meus amigos de infância, mas que eu tinha parado de andar com eles. São pessoas super saudáveis, não usam nada, no máximo bebem de vez em quando socialmente, porque eles conseguem fazer isso, né? Eu não consigo beber socialmente. Se eu der um gole, eu vou querer acabar com todo o álcool que tiver ali. E eles me ajudaram bastante também, os meus amigos. Comecei a me reaproximar deles e hoje a gente tem uma relação super boa. É. E Pedro, agora eu sei que você está nesse período de estabilização, né? Que não é fácil, porque a gente vai se sentindo um peixe fora d'água, ficar sobre, em recuperação, tomar contato com inúmeras perdas, a gente pode falar, né? Profissional, social, amorosa, de relacionamento afetivo. E eu queria te perguntar, quais hoje, como é que você está desenvolvendo habilidade para lidar com os gatilhos, com as dificuldades? Então, como eu falei, é muito difícil, mas ao mesmo tempo que eu falei também que é legal a gente viver sóbrio, é sobre superar obstáculos, sobre resolver problemas sem o uso da droga, sem o uso de substância. Então, viver é também, de certa forma, sofrer em em alguns momentos e passar por isso numa boa, né? Saber passar por tudo isso. E eu estou aprendendo a lidar com tudo isso, com problemas da vida, com sentimentos meus, né? Porque eu tenho sentimentos muito fortes sobre muitas coisas. Um transtorno de personalidade meu então são picos, né? Ou eu tô muito feliz ou eu tô muito triste. Aí eu tomo um regulador de humor para ficar mais pacato. E aí eu não gosto, não fico bem, fico sempre estável, né? Só que é sobre isso, viver é um pouco disso, é a gente aprender a. Aí, como eu tô aprendendo, aí é outra história, de várias formas, né? Com terapia, com aproximação da família e suprindo com outros métodos, né? Tem sido um processo de autoconhecimento enorme para você, né? Sim, sim, exatamente. Eu às vezes fico lembrando, né, nos meus primeiros dias, mas você falou uma coisa muito verdadeira. O grupo ajuda muito, foi o que me ajudou muito, viu, Pedro? Também no começo da minha recuperação, procurar outros iguais, porque é uma coisa estranha, né? Você não vê as pessoas no dia a dia passando aquele. Quando você vai num grupo, você fala, puxa, eu não estou sozinho, né? É uma identificação. Eu sinto num... É uma identificação, porque as pessoas hoje, sempre que vão sair, saem para onde? Para ir para um barzinho, ou para ir não sei o que, beber, ou fumar, ou não sei o que. Agora, o pessoal do grupo não, a gente, vamos numa hamburgueria. Existe vida ali sem o uso, né? Sem beber, sem tudo isso. Aí dá para se divertir, né? Infelizmente, nós vivemos uma cultura que é uma cultura que incentiva o consumo, tudo, né? Hoje eu me sinto muito mais elegante chegar num lugar e falar não bebo, não fumo, não como carne, não bebo álcool, não uso tabaco, eu opto em viver de uma forma mais saudável. Eu me sinto melhor assim, né? Participando da sociedade, vivendo melhor. Mas também foi um processo de construção. Então, você vê o dia a dia como uma causa das suas vulnerabilidades, né, Pedro? O dia a dia. O dia a dia, sim, sim. Com certeza. E é bonito, viver é legal. A gente começa a sentir prazeres num cheiro da natureza, num vento, numa cor, que você vê um quadro, uma pintura. Começa a ver tesão, prazer em coisas cotidianas, né? Então o simples é extraordinário, né? Fica, bem isso, o simples fica extraordinário. Isso. Essa é do Pequeno Príncipe, não é? Essa frase do Exupéry lá.
Pedro, recuperação, a gente está falando nisso, ela não é, ela envolve muita coisa, né? Que além do parar de beber, como é que tá isso na tua cabeça, tua relação com o pai, com a mãe, com a vida, com o trabalho? Como é que está sendo hoje tudo isso aí? Porque fica um conflito, né? O que eu perdi, o que eu não construí, o que eu preciso construir, Exatamente. quais minhas metas. Um verdadeiro desafio. É um desafio, Tá né? sendo um desafio. Porque a gente fala assim bonito, mas na prática às vezes não é tão bonito assim, né? Na prática a gente... É claro que eu fico chateado de não ter o meu pai do meu lado, ou não estar voando como os meus amigos estão. Fico me comparando às vezes, né? Um é dono de empresa e tem casa própria, carro, que não sei o quê, casou, né? E eu, em 30 anos, né? Às vezes desempregado, ou não sei o quê, enfim, essas coisas, solteiro. Sem atingir tuas metas, solteiro. E aí eu fico para baixo com isso, né? Agora, esse é o desafio, né? Não se deixar não se comparar, não. Cada um tem seu tempo, né? E vamos se reinventar, vamos criar do zero novas coisas, novos trabalhos. Só esse projeto que a gente está fazendo do podcast aqui já é uma coisa que dá um puto orgulho, pô, legal pra caramba, tem que reconhecer coisas assim, né? Não dá. E a gente sempre vai estar reclamando de alguma coisa, né? Sempre vai ter alguma coisa que não. Daqui a 10 anos posso estar. Não, mas vai ter alguma coisinha que não vai estar legal. Meu filho, minha mulher, que não sei o quê. Tá. Você viu mesmo. Terça-feira eu liguei para você e partilhei que estava triste, que, né? De uma pessoa que eu gosto, tal, que não está presente. Você ainda me deu sugestão, tudo direito. Porque é a vida, né, Pedro? É a vida, com seus dissabores, com seus sabores, e assim funciona, né? E olha que legal, você que não reparou aí, a gente tá até com uma caneca aqui do Fala Recuperação. Hoje a gente tá com a caneca. Tem uma canequinha, né? Tem a caneca aqui do Fala Recuperação. E eu quero pedir encarecidamente para você que está aqui até agora no vídeo assistindo a gente, dá um like aí e curte, se inscreve no canal, compartilha, comenta, deixa um comentário que a gente lê todos os comentários. Nós lemos todos os comentários, entendeu? É legal pra caramba, cara. Tô muito feliz aí. Agora, vocês também têm que dar retorno. Então, dá um like aí que ajuda muito o canal, viu, gente? Agora, Pedro, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, que eu queria ouvir a tua opinião. O que você pensa que está de errado na sociedade, assim, em relação à recuperação, né? Sobre a dependência? Então, tem a questão pública de legislação, tudo, só que eu acho que principalmente é um estigma, né? Aquele programa que a gente fez fala muito sobre isso, né? Sobre o estigma, né? Sobre preconceitos e formas de tratamento, né? De abordagem do adicto, como abordar, como tratar, como lidar com ele no dia a dia, né? E a reinserção dele na sociedade também. Eu acho que isso é o principal, porque faz muita diferença. Uma pessoa que tem um acolhimento seguro e cativo, sabe? Uma pessoa que tem um acolhimento amoroso, ela tem grandes chances de estar se recuperando, entendeu? Então, o preparo dos profissionais também, né? E menos preconceito sobre isso, né? Ou seja, entender mais sobre a situação. Só de você estar assistindo esse podcast, já está aprendendo um pouco mais sobre tudo isso e perdendo alguns preconceitos, né? Ou seja, é possível uma pessoa ter uma vida normal depois do uso de droga, do abuso de substâncias, né? Ela consegue parar. É difícil e tem obstáculos, mas é possível, né? Por exemplo, tem pessoas que pensam que não é possível. Não dá. Meu pai, por exemplo, né? Ele tem certeza que não é possível uma pessoa parar de usar. Enfim. Mas... Não é essa a realidade, né? E Pedro, o que você está querendo me dizer, então, é que a pessoa, quando ela é tratada com respeito e dignidade, isso
colabora com a recuperação dela, né? Exatamente. Exatamente. Respeito e dignidade. Ela é um ser humano, né? Ela é um ser Ela é um humano, ser ele humano. precisa ser tratado como um tal, né? O estigma, ele afasta, ele cala a pessoa, ele né? é um ser humano e ele está doente naquele momento. Está com uma doença. Mas ele pode vencer, porque essa doença, assim como todas as doenças, tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. E Pedro, agora a gente está caminhando já para o encerramento do nosso programa, falta pouquinho tempo. Eu queria saber, assim, nesse período, porque você sabe que eu vejo recuperação como não uma coisa assim maniqueísta, né, de certo e errado, bem e mal, né? Recuperação eu vejo como um processo de maturidade, altos e baixos, como eu falei no começo do programa. Os estudos, as evidências mostram que a pessoa ela vai entrando em recuperação devagar, à medida que a vida vai acontecendo, que ela vai tendo ganhos, tem dificuldades, um ganho tal, ela vai crescendo. Esse período que você está nesse processo de recuperação, quais os ganhos que você já percebe que a recuperação te trouxe? Uma seriedade maior na vida, né, acaba trazendo, por exemplo, compromissos como o trabalho, né? O trabalho, antes eu só conseguia subemprego, né? Não conseguia trabalhar na minha área, de fato, né? E posso trabalhar de uma forma melhor, mais serena, mais consciente. Então, o trabalho é um dos ganhos e relações, né? Eu reatei amizades muito valiosas para mim, né? Dos meus amigos, como eu falei. O Lucas, o Pato, o Lula são meus grandes amigos aí. E é claro, relações tanto amorosas também, né? Você ter uma relação saudável com alguém é outra coisa. Porque você começa a atrair pessoas do bem para perto de você, né? Você começa a atrair coisas mais positivas, as coisas começam a acontecer na sua vida. É muito bacana isso. Tudo volta a funcionar, né? E Pedro, se você fosse passar uma mensagem agora, né, para as pessoas, que mensagem você deixaria para essa pessoa que está sofrendo, que está precisando de ajuda? O que você Para falaria? não desistir. Não desistir, porque é difícil mesmo. E se recair faz parte. Não desanima, porque às vezes a gente acha que não tem jeito, que a gente está fadado a isso, pro resto da vida vai usar e a gente não consegue, não desiste. Não desiste, você vai conseguir. E procura ajuda, seja como for a ajuda que você queira, né? Seja religiosa, espiritual, ou grupos de apoio, ou terapia. E dá uma chance também para psiquiatria, porque os remédios ajudam muito. Eles ajudam bastante, né, nessa fissura, na compulsão. Às vezes são pensamentos ruins, mas eles podem ir embora com o tratamento adequado. Você está falando de rede de apoio. Você vê que a rede de apoio é importante, Pedro? Claro, claro. Você cortar laços ruins e se aproximar de pessoas boas, né? Então, ou seja, parar de frequentar pessoas, hábitos e lugares, né? Parar de sustentar pessoas, hábitos e lugares, né? E começar a criar uma rede de apoio. Então, é difícil pedir ajuda. Sim, eu falei que não, mas é difícil pedir ajuda. Então, abaixar a cabeça e ir para sua mãe, para sua família, para a pessoa que está sempre brigando com você e pedir, tentar falar para ela como você está passando por isso, como você está nesse momento e mostrar que você precisa de ajuda. Engraçado, você falou uma coisa interessante agora. Tem um rapaz que eu estava acompanhando ele e ele mora com as tias, né? Porque os pais dele faleceram quando ele era criança e duas tias que cuidam dele. E aí ele mora, depende delas, mora com elas, tudo. Aí outro dia, e as tias estão pressionando ele com a dependência, que ele já tem 30 anos, 2 filhos, separou, paga pensão e não para emprego por causa de droga. Aí a tia falou para ele que se ele continuasse usando, não ia deixar mais ele entrar em casa, né? E não deixou ele entrar em casa.
Aí eu liguei para ele, falei, mas o que aconteceu? Você estava bem na casa das tuas tias? Aí ele falou, não, é que o cara que eu uso com ele me ligou, falou para mim que eu estou me desfazendo dele, que eu estou tratando. Eu fui visitar ele e acabei ficando na casa dele 2 dias. Aí eu peguei e falei assim, poxa, cara, você dá mais valor às vezes pro cara fora do que para a família que está te dando casa, comida, apoio. Tem essa distorção, né, Pedro? Tem essa distorção, né? Exatamente. Eu estou falando isso, acho que eu fui meio Não, eu tive isso, mas eu no passei sentido por isso. de... Eu já fiquei trancado para fora de casa também. E eu já preferi essas pessoas do que a minha própria família, né? Porque é uma distorção, né? Era tudo que eu queria, tudo que eu mais amava no mundo era droga. E essas pessoas eram iguais à droga para mim, né? As relações que a gente tinha eram sempre durante o uso, então a gente ia ficando cada vez mais fortes. Essas relações eram relações que eu achava que eram espetaculares, que eram para a vida toda, eram melhores amigos ali, mas não, na verdade era só por causa de droga, né? E assim, e a pessoa que está lá, que dá teto, que dá comida, assim, não dá por dar, que é parte, é família, o teu grupo, tudo, parece que cai para um segundo patamar, né? Como se tivesse que estar ali por obrigação, né? É uma distorção isso, né, que acontece, né? Sim. Então, tua mensagem fica, procure ajuda, é isso? Procure ajuda e não desista, né? Não desista. É isso. Gente, chegamos ao término de mais um podcast do Fala Recuperação. Você que nos acompanha, saiba que recuperação existe, é uma realidade, você pode procurar ajuda. Existem inúmeras maneiras de você obter ajuda, pode ser uma ajuda numa igreja, pode ser ajuda num grupo de yoga, pode ser num grupo de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Enfim, são diversos os caminhos no SUS, no CAPES. O que não precisa é passar toda essa transição, toda essa dor, né? O segredo, o Pedro falou, né? Pedir ajuda. Pedro, obrigado. Você ser meu amigo, você ser companheiro de jornada, você está conosco aqui no podcast. Semana que vem você vai estar aí já entrevistando outra pessoa e queria te agradecer pela tua espontaneidade, por você confiar a tua história para nós. Eu que agradeço, Ale. Em breve você será entrevistado também. Aí vai ser tua vez. E deixa o like aí, gente. E, por favor, entra também no nosso Instagram. A gente tem um Instagram que é o Faces e Vozes da Recuperação no Brasil. É muito bacana, a gente está cuidando lá, posts novos todos os dias, viu? E muito obrigado por assistir, pela audiência aí. Um abraço a todos. Até a próxima Fala Recuperação. Tchau.